a mais uma aula da série Tecnologia da Informação Industrial. Aula de hoje, Centro de Distribuição. Vamos conhecer o sistema que faz a gestão de um centro de distribuição no contexto da logística. A primeira parte, vamos conhecer os requisitos necessários para um centro de distribuição. E na segunda parte, vamos contextualizar os sistemas e tecnologias que atenderão aos requisitos básicos de um centro de distribuição. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Apesar dessa evolução, até a década de 40, havia pouco estudo e publicação sobre o tema. A partir dos anos 50 e 60, as empresas começaram a se preocupar com a satisfação do cliente. Os anos 70 passou por uma busca por eficiência nos processos de produção, o que promoveu a consolidação de alguns sistemas. Após os anos 80, a logística passa a ter realmente um desenvolvimento revolucionário, sendo um fator de diferenciação, empurrado pelas demandas ocasionadas pela globalização e pelo grande uso de computadores na administração. Esse patamar ficou conhecido como Indústria 3.0. Já a quarta revolução industrial é caracterizada pela internet, associada à inteligência e agregação de valor na cadeia produtiva. O correto uso de tecnologia para fluxo de materiais favorece a redução de falhas dentro dos processos produtivos, pois os setores ficam mais conectados. Assim que um pedido entra na fábrica, uma cadeia de suprimentos se movimenta e pode ser encaminhado automaticamente para o setor de produção. Produto vai, informação vem. A indústria 4.0, caracterizada pela internet e inteligência, está promovendo qualidade e velocidade da informação, suficientes para atender às necessidades e expectativas do consumidor final. A logística já passou por várias definições. O que podemos esperar da logística com a indústria 4.0? Utilizar a tecnologia na indústria como um todo é uma atitude inteligente. A empresa obtém mais produtividade, consegue personalizar suas demandas e ainda tem redução de custos, mas a definição ainda está em aberto, pois ainda há muita coisa para ser discutida e implementada. Então vamos ao cerne desse curso. Um centro de distribuição é uma unidade de armazenamento temporário de produtos semi-acabados, acabados ou até insumos para outros processos de fabricação, como parte do processo produtivo nas empresas de manufatura. Os mais conhecidos são os que fazem a entrega dos produtos para os clientes consumidores, tais como a Amazon e lojas americanas. A seleção do local para a implantação de uma empresa está ligada à estratégia e à visão empresarial de seus dirigentes. Alguns pontos devem ser levados em consideração na hora de decidir onde, como e quando instalar um centro de distribuição. A região Sudeste é campeã nas instalações. Recebimento, movimentação, armazenagem, separação de pedidos e expedição. São essas as funções básicas de um centro de distribuição. A atividade de recebimento é a primeira etapa da trajetória do produto no CD. Essa etapa é essencial para a realização das outras atividades, envolvendo o descarregamento das cargas e a conferência da quantidade e da qualidade dos produtos entregues pelos fornecedores. O cross-docking é a movimentação de produtos diretamente do recebimento para a toca de expedição, sem a necessidade de estocagem. Quando falamos de bens de consumo, empresas de varejo, empresas de transporte fracionado e transportadores de cargas aéreas, estamos falando de usuários de cross-docking. Agora, quando o assunto é aceleração do fluxo de produtos dos fornecedores às lojas, redução da mão de obra operacional, redução do estoque de produtos acabados em toda a cadeia logística, diminuição de entregas fracionadas e redução da necessidade de instalações físicas, o assunto quer dizer oportunidade em cross-docking. A movimentação interna dos produtos
é o transporte de pequenas quantidades de produtos no armazém, e variavelmente a movimentação e o manuseio de materiais absorvem tempo, mão de obra e dinheiro. Assim é preciso minimizar o manuseio dos materiais a fim de não provocar movimentos desnecessários, além de aumentar o risco de dano ou perda do produto. A armazenagem é a denominação genérica e ampla que inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e à distribuição de materiais. Produto parado é dinheiro parado. Atenção aos custos de pedir, que são custos administrativos associados ao processo de aquisição das mercadorias. Aos custos de manutenção, que são referentes a instalações, mão de obra e equipamentos. E aos custos de oportunidade, associado ao emprego do capital em estoque. A área de estocagem é o local físico destinado à alocação estática dos materiais. O material deve permanecer o menor tempo possível estocado. Para diminuir o tempo gasto com o deslocamento, aplica-se soluções como algoritmos para definição das rotas de coleta, lógicas de endereçamento e métodos alternativos de organização do trabalho. A separação de pedidos, ou picking, é a coleta do mix correto de produtos em suas quantidades corretas da área de armazenagem para satisfazer as necessidades do consumidor. A expedição é a última etapa a ser realizada no CD. Consiste basicamente na verificação e no carregamento dos produtos nos veículos com sistemas manuais ou automáticos, podendo envolver algumas atividades como conferência do pedido, preparação dos documentos de expedição, pesagem da carga para determinação do custo de transporte. Pensa num brilhante. Em qual desses brilhantes você pensou? Layout é a organização física e lógica de um armazém ou CD, com o objetivo de otimizar todos os espaços existentes da melhor forma possível. A configuração e o dimensionamento irão depender das características dos materiais a serem manuseados, do processo e do giro dos produtos armazenados. É possível destacar 3 tipos de estocagens no CD. A estocagem em função da popularidade, em função do valor da mercadoria, em função da semelhança das características físicas ou embalagens dos materiais. A estocagem em função da popularidade do item, os itens de alta atividade são colocados próximos às áreas de entrada e saída. A estocagem em função do valor da mercadoria, os itens de maior valor são colocados próximos às áreas de entrada e saída. Por fim, a estocagem também é feita em função da semelhança das características físicas ou embalagem dos materiais. A movimentação de material não se limita apenas a movimentar, encaixotar e armazenar, como também executa essas funções tendo em conta o tempo e espaço disponíveis, e podem ser resumidos e definidos em equipamentos de transporte de materiais para deslocar materiais dentro de uma fábrica, armazém ou CD, sistemas de armazenamento para armazenar materiais e fornecer acesso para aqueles materiais quando necessário, equipamentos de unitização, refere-se a contêineres utilizados para itens individuais, e sistemas de identificação e rastreamento, para identificar e rastrear os materiais. Um CD conta com equipamentos de movimentação manuais ou automáticos. A ligação entre a movimentação de material e aparelhos de controle e computadores permite atingir níveis de produtividade que eram impensáveis anteriormente, bem como tornou possível automatizar fábricas e armazéns. A movimentação de material deve ter 2 fluxos paralelos: o fluxo físico de materiais e o correspondente fluxo da informação. O fluxo de informação fornece as bases para que se possa controlar a operação, tais como saber o porquê de um componente estar a passar por um dado ponto, numa dada altura, para onde vai e o que vai ser feito a seguir, de modo que os objetivos da operação sejam realizados. O fluxo de informação realimenta o processo e provoca uma série de melhorias, mantendo o produto atualizado e competitivo, trazendo uma série de benefícios para o produto, processo, cliente e fornecedor. Algumas considerações não podem ser esquecidas em projetos de manuseios.
A primeira delas são as características dos materiais, que afetam o tipo de transporte e equipamento de armazenamento exigido. Quanto a vazão, roteamento e agendamento, estamos falando de três coisas diferentes, mas com o mesmo propósito. Vazão é o montante de material movido por unidade de tempo. Roteamento são os locais de busca e entrega. Agendamento é o tempo ou instante de cada entrega individual. O tipo de layout exigirá uma adequação dos equipamentos de manuseio de materiais. Ora será necessário um guindaste, ora um carrinho de mão ou até transportadores para vazão de produtos. Uma unidade de carga é a massa que é deslocada ou manuseada em um determinado momento. É acrescida de containers para o correto manuseio. Permitem que múltiplos itens sejam manuseados simultaneamente. O número de viagens é reduzido, os tempos de carga e descarga são reduzidos e os danos aos produtos são diminuídos. É possível dividir os equipamentos de transporte de materiais em 5 categorias. 1. Carros industriais. 2. Veículos guiados automaticamente. 3. Monovias e outros veículos guiados por trilhos. 4. Transportadores. E 5. Guindastes e guinchos. Os carros industriais serão divididos em duas categorias básicas: não motorizados e motorizados. Um sistema GV é um sistema de manuseio de materiais que utiliza veículos autopropelidos. Vamos dividir os AGVs em três categorias: trens guiados automaticamente sem condutor, AGVs de pallets e carregadores de unidade de carga. As monovias e outros veículos guiados por trilhos são veículos autopropelidos que rodam em um sistema fixo de trilhos com operação independente. São impulsionados por motores elétricos que obtêm energia de um trilho eletrificado. Possui roteamento variável através de desvios, plataformas giratórias e outras seções de trilhos especializados. Os transportadores se destacam pela variedade de modelos e aplicações para a movimentação de cargas. É uma grande família de equipamentos de transporte de materiais projetados para deslocar materiais através de percursos fixos, normalmente em grandes quantidades ou volumes. Se classificam em não motorizados e motorizados. Os movimentos são contínuo, o transportador se desloca a uma velocidade constante, e assíncrono. O transportador trabalha em movimento de parada e partida. Eles param em estações e deslocam-se entre estações. São divididos em função da sua montagem e aplicação. Os guindastes e guinchos são dispositivos de manuseio para içar, baixar e transportar materiais, muitas vezes cargas pesadas. Os guindastes são utilizados para o movimento horizontal de materiais e os guinchos são utilizados para o içamento vertical. A função de um sistema de armazenamento de material é armazenar materiais, por exemplo, peças, materiais em processo, produtos finalizados, por um período e permitir acesso a esses materiais quando necessário. O que devemos conhecer? Devemos conhecer o desempenho do sistema de armazenamento e estratégia de localização, os métodos e equipamentos convencionais de armazenamento, os sistemas automatizados de armazenamento, a análise de engenharia dos sistemas de armazenamento. São muitas as variáveis envolvidas em sistemas de armazenagens. Entre elas, destacam-se o desempenho do sistema de armazenamento, as estratégias de localização, os métodos convencionais de armazenamento e os métodos automatizados. As razões para automatizar operações de armazenamento vão desde aumentar a capacidade de armazenamento até aumentar a segurança do processo. Podemos dividir os tipos de sistemas automatizados em sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, que são os AS/RS, e sistemas de armazenamento em carrossel. O primeiro são sistemas de estantes, com guindastes mecanizados ou automatizados para armazenar
ou recuperar as cargas. Já os sistemas de armazenamento em carrossel são transportadores ovais com cestos para conter itens individuais, podem ser horizontais ou verticais. Chegamos ao fim do módulo Centro de Distribuição. Nesse módulo você aprendeu os requisitos que envolvem todas as atividades de um centro de distribuição. Até o próximo módulo e muito obrigado.